Seja bem-vindo a mais um episódio do Caminho dos 200 mil. Hoje, no quinto episódio, nós vamos comprar R$ 1.000 em previdência privada. O Caminho dos 200 mil é uma série de investimentos que eu tenho aqui no canal, onde eu invisto semanalmente R$ 1.000. A minha intenção é te ajudar e mostrar como é o dia a dia na tomada de decisões de cada investimento. Se você quer saber como foram os episódios anteriores, é só acessar o meu canal no YouTube e clicar na playlist O Caminho dos 200 mil. Lá eu tomei a decisão de qual é o meu perfil de investimentos e quais foram os outros ativos que eu comprei para compor a minha carteira. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sempre que você for investir em uma previdência privada, tem uma decisão que você precisa tomar primeiro. E ela é se vale a pena você comprar uma previdência PGBL ou uma previdência VGBL. Isso vai afetar muito a sua condição tributária lá na frente e o imposto que será debitado dos seus investimentos. Para tomar a decisão certa se faz sentido você investir numa previdência PGBL ou VGBL, eu tenho um checklist. Mas antes disso, deixa eu explicar rapidamente o que isso vai fazer diferença lá na frente. Uma previdência PGBL, ela vai tributar todo o seu investimento na hora do resgate. Por exemplo, você investiu R$ 10.000 e esses R$ 10.000 daqui 10 anos rendeu R$ 5.000. Lá na hora de resgatar os R$ 15.000, você vai ser tributado por imposto de renda por todo o montante, os R$ 15.000. Já numa previdência no modelo VGBL, você será tributado apenas no que rendeu. Então, daqueles R$ 10.000, na hora de fazer o resgate, os 5.000 apenas serão tributados. Poxa, William, então se eu vou ser tributado tudo no PGBL e não serei tributado tudo no VGBL, por que faz sentido eu aplicar em PGBL hoje? Porque o modelo de previdência PGBL vai te dar um deferimento fiscal no ano de exercício. Como assim? Se você ganha R$ 100.000, por exemplo, e na hora de declarar o imposto de renda, você vai ter uma tabela para ser seguida dos R$ 100.000. Caso você aplique até 12% em uma previdência PGBL, é como se o governo entendesse que você ganhou R$ 88.000 e todo aquele imposto que você recolheu durante este ano, no ano que vem, você pode receber esse deferimento e aí ser ressarcido do imposto que você já recolheu. Isso é muito bom, não é? Eu tenho uma planilha que vai ajudar a gente a tomar esse tipo de decisão. Nessa planilha, eu gosto de trazer aqui o exemplo caso você tomasse a decisão de quanto você pode investir. Então, lembrando que para investir no PGBL, o máximo de deferimento é 12%. Caso você queira investir mais do que 12%, eu aconselho que você divida, por exemplo, 12% máximo em previdência PGBL e o restante em uma previdência VGBL. No começo da nossa planilha eu já coloco aqui quanto que é a minha renda. Lembra que eu comentei que o meu personagem ele recebe R$ 10.000 por mês? Então a renda dele é 120 mil no ano. Quanto eu poderia investir em uma previdência privada? Eu poderia investir praticamente 12% de 120, que seria aqui praticamente R$ 14.000. Nessa mesma planilha eu já tenho aqui qual seria a condição para ser tributado no imposto de renda. Então, a renda tributada, em vez de ser os R$ 120.000, ele vai trazer aqui, tributar lá no governo, R$ 105.000. Logo abaixo, então, nós temos aqui a tabela do imposto de renda do ano calendário de 2026, que será previsto para fazer os acertos de contas lá em 2027. Sendo assim, neste ano eu precisaria recolher R$ 22.000 de imposto de renda. Se eu investir os R$ 14.400 em uma previdência PGBL, eu precisaria apenas fazer um recolhimento de 18.000. Então, os 3.700, 3.800 praticamente aqui que eu recolhi durante o ano, eu poderia resgatar no ano seguinte com esse deferimento fiscal. Só que lembrando, esse valor dos R$ 3.000 ele será tributado lá na frente. E essa é a segunda decisão mais importante que você precisa tomar. Qual é a tabela de imposto de renda da Previdência? Como assim, William? Sim, existem duas tabelas. A progressiva, no qual quanto mais você resgata no ano, ele aumenta o imposto de renda e basicamente cai dentro da tabela de ano e exercício, ou a tabela regressiva, que é quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. Para valer muito a pena numa previdência PGBL, é de fato você usar a tabela regressiva com investimentos mais de 10 anos, onde você troca praticamente a tributação hoje de 27.000% para 10%. Isso é excelente. Só que se você deixar por pouco tempo essa previdência, você vai pagar até mais. E se você deixar investido até 2 anos, você troca 27,5 por 35. Aí não faz sentido. Nessa planilha, então, o que ela traz para a gente de informação?
o quanto eu teria de redução tributária no ano de exercício. Então, no ano seguinte, quando eu for fazer o ajuste, eu já vou poder receber 3.700 de imposto de renda, vai cair na minha conta. Desse valor que eu investi, que foram 14.400, eu vou precisar pagar 10% de imposto de renda lá no resgate. Então, seria 1.440. Logo, a minha redução tributária final seria 2.356. Não é todo 3.700, porque lembra que a gente vai precisar pagar o imposto de renda de todo o investimento na PGBL. Outro ponto importante é aqui no qual é o período que você vai manter os seus investimentos na Previdência. Então aqui, se eu coloco 2%, você vê que eu perco dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Quanto mais eu vou subindo, 4%, eu vou aumentando o meu estorno do imposto de renda, ou pelo menos vou reduzindo o meu prejuízo. Então aqui, vale a pena a partir de 8 anos. Então é muito bem você ter consciência disso, de que só vale a pena você investir numa previdência com a tabela regressiva se você for manter por muito tempo esses investimentos lá. Graças, teve uma mudança no ano passado que ajudou muito a gente na tomada de decisão de uma previdência. Antes, vocês precisavam escolher qual a tabela de imposto de renda na hora de contratar a previdência. Agora, você precisa escolher a tabela na hora do primeiro resgate. Então, caso você tenha investido e teve uma emergência e vai precisar resgatar ela com menos de 2 ou 3 anos, aí você pode escolher a tabela progressiva, que vai somar com a sua renda para você fazer o ajuste anual. Mas no ato será debitado 15% de imposto de renda. Depois que a gente tomou a decisão agora se eu vou investir numa previdência PGBL ou VGBL, a segundo fator é você olhar para a sua carteira de investimentos e escolher qual categoria de ativo de investimentos faz mais sentido da Previdência estar. Como assim, William? Como eu tenho aqui a minha carteira de investimentos, então nós temos quais eram as opções que eu posso comprar os produtos na minha diversificação. Para a minha carteira de investimentos, eu decidi comprar uma previdência em CDI neste momento. Posso eu comprar uma previdência multimercado, posso comprar em ações, posso comprar em outros tipos de ativo, o qual vocês decidirem. Perfeito, então já tomamos 3 decisões. Qual é o modelo de previdência que nós vamos comprar? PGBL ou VGBL. Segundo, se ela seria uma tabela regressiva ou progressiva. A princípio vamos seguir com a regressiva. Terceiro, qual é a categoria, qual é a classificação daquele ativo? Nós escolhemos aqui a renda fixa CDI. Agora, dentro dessa categoria, nós temos muitas previdências. O que eu aconselho? Você achar uma casa de research que você confie e que você possa comparar qual é o desempenho dessa previdência nos últimos anos. Da casa de research que eu peguei, eu fiz um comparador de ativos aqui de 5 previdências nos últimos 3 anos praticamente. É difícil na média aí tentar achar previdências que batam o benchmark. Nesse caso, nós temos aqui uma research muito boa e todas elas aqui que eu trouxe batem o benchmark. Olhando no resultado dos últimos 4 anos, a melhor previdência que eu tenho aqui é a Risa Lotus Previdência XP. É bom vocês saberem que existem sempre esse tipo de confusões aqui, porque existe um esquema que eles precisam dividir dentro de corretores. Então eles criam um CNPJ para vender na XP e um CNPJ para vender lá no BTG. Então o que a gente precisa às vezes ver? Quando eu vejo aqui a previdência da XP, eu preciso acessar ela para entender quem é o fundo mãe e depois saber quem ela compra para achar ela dentro de outro mercado, por exemplo, já que a minha carteira está dentro do BTG. Quando eu entro aqui no detalhe da Risa Lotus, eu posso descer aqui e ver qual que são os ativos que ela compra. A gente pode ver que 99% está em fundo de fundos. Clicando aqui eu consigo ver qual é a carteira completa do fundo e aqui para baixo eu ver quem que é o fundo que ele compra, que é praticamente o fundo mãe, que é a Risa Lotus Previdência. Eles têm um pouco de caixa aqui caso alguém precise fazer algum resgate imediato. Clicando aqui, aí sim eu consigo ver quais são os ativos que a Previdência está comprando. Vale lembrar que Previdência não tem FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito, e ela também não é considerada investimento. Previdência privada ela entra em categoria de seguros, mas a gente considera dentro do patrimônio e olhando a categoria daquele tipo de investimentos. Agora, descendo aqui, eu consigo sim ver qual é a estrutura da carteira da minha Previdência. Você vê que ela é uma previdência um pouquinho arrojada. 50% praticamente estão em debêntures. Então ela sim está investindo em empresa. Dá para a gente até ver qual é a carteira completa e quem são as debêntures de cada ativo dentro aqui do meu aplicativo. A gente vê que os últimos 3 meses estão ocultos, que é um direito do gestor do fundo. Então vamos ver para março quais são as empresas praticamente que ele tenha comprado aqui, que ele divulgou para a gente.
E a gente consegue ver que tem uma gama muito grande aqui. Praticamente está bem diluído, está bem diversificado o risco. Então, o máximo aqui de ativo comprado é 5% em Axie Energia. E a segunda vem em Rodovias do Brasil, 3%. Então a gente consegue ter mais tranquilidade onde está bem dissolvido, está bem diluído aí o risco dessa previdência. Isso é muito importante, não é a gente que vai fazer essa análise no dia a dia, mas sim o analista da research que vai indicar isso para você. Então, invista com uma research ou uma consultoria de investimentos, como aqui na Canto, que vai te trazer toda a transparência e toda a segurança nos seus investimentos. Além da segurança, é legal vocês darem uma olhada no portfólio, quais informações a mais tem essa previdência. E uma taxa importante é a taxa de gestão, a taxa de administração. Busque previdências aí que tenha 0,5% ao ano de taxa de administração para reduzir custos que o fundo tem e tender a bater mais o benchmark. Agora vamos lá para a aplicação. Então, comprei minha previdência privada no PGBL, no Risa Lotus, R$1.000. Então tá ótimo. Vamos voltar lá para minha carteira de investimentos e vamos adicionar essa informação. Então, temos aqui o ativo Risa Lotus e compramos R$1.000. Vamos voltar ali para o BTG e dar uma olhada num ponto que é bem importante. Lembra que a minha carteira de investimentos ela é uma carteira de investimentos agressiva. E o que eu gostaria de mostrar é que nós já estamos no 5º episódio praticamente. Eu já investi R$5.000. Qual a rentabilidade da minha carteira? Negativa. Porque dos R$5.000 eu perdi R$34 praticamente. É muito importante eu dizer que essa é uma carteira de investimentos de longo prazo. É uma carteira que está de acordo com o meu perfil de investimentos e com os meus conhecimentos que eu tenho sobre investimentos. Se você tiver alguma dúvida se faz sentido você aplicar e comprar exatamente os ativos que eu tenho, eu posso te ajudar, mas não tome isso aqui como uma indicação ou como uma orientação para você seguir, tá bem? E para finalizar, vamos voltar ali para a nossa carteira de investimentos e ver como está o balanceamento da minha carteira de investimentos. Então aqui, estou vendo que a nossa próxima aplicação será em renda fixa pré-fixada. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar um direct que eu vou ter o prazer em te ajudar. Não esquece de deixar o like, compartilhar com o máximo de pessoas possível e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!